Olá, pessoal, aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de James Allen, que eu gosto tanto. É um livro de cabeceira, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, no português, né? No inglês vai achar como As Men As Thinkers. E hoje eu vou tentar falar um pouco, explicar o que ele diz no livro, porque muitas pessoas, quando leem ou escutam o audiobook, né? Quem não escutou o audiobook pode começar a escutar. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 1, o primeiro capítulo do livro, né? E sobre o prefácio. Então, logo no prefácio, ele começa dizendo: esse pequeno volume é resultado de meditação e experiência e não tem a pretensão de ser um exaustivo tratado sobre o tão debatido tema do poder do pensamento. Ou seja, ele não quer discursar sobre o tema do poder do pensamento, que tanta gente já fala sobre isso, né? Mas ele tem o objetivo, antes o mais sugestivo que mais sugestivo que explanatório, e tem o objetivo de estimular as pessoas, os seres humanos, a descobrir e perceber a verdade de que eles são os construtores de si próprio, né? Então ele fala que ele tem o objetivo de estimular a verdade para as pessoas, ou realizar a verdade, ou mostrar, demonstrar e sugerir qual é o caminho para a verdade, que é: nós somos construtores de nós próprios, né? De nós mesmos. Em virtude dos pensamentos que escolhem e incentivam, ou seja, a gente vai ser construído através dos pensamentos que a gente escolhe e que a gente alimenta, incentiva. Que a mente é a tecelã mestra tanto da veste íntima do caráter como veste exterior de circunstâncias. Quando ele fala esses termos, pode parecer um pouco diferente, mas o que ele quer dizer é que a mente é aquela que vai formar o seu caráter, tanto o seu caráter quanto que vai formatar as circunstâncias da sua vida, aquilo que você vai viver. Sabe aquelas coisas que você fala assim: meu Deus, eu tô atraindo isso o tempo todo para mim, não é possível, que desgraça. Então, isso é o poder exterior das circunstâncias. E ele aqui afirma que o pensamento, ele vai gerar essas circunstâncias externas e a modelagem do seu caráter. Então, quando nós viemos ao mundo, temos lá a nossa missão de desenvolvimento do próprio caráter. Então, o pensamento é que vai dar esse caminho. Se você souber, né, lidar com os pensamentos, construir os pensamentos e alimentar os pensamentos que devem realmente ser frutíferos, você conseguirá sair desse loop, né? Então ele fala que assim como podemos ter até aqui tecido as vestes da ignorância e do sofrimento, a gente pode agora escolher tecer com esclarecimento as vestes da felicidade. Então, o que ele espera com o livro é mostrar que se você está vestindo a roupinha do sofrimento, da infelicidade, né? De estar o tempo todo vivendo as mesmas circunstâncias, as mesmas situações. Agora, nesse minuto, você vai passar a poder escolher de forma diferente o que você vai viver. Então, ele começa no primeiro capítulo falando sobre o pensamento e sobre o caráter, né? O aforismo, o homem, aquilo que ele pensa, não só abrange por inteiro o ser do homem, como tal abrangência chega ao ponto de envolver todas as condições e circunstâncias da vida do homem. Então, o homem é literalmente aquilo que ele pensa, e o seu caráter não passa da soma total de todos os seus pensamentos. Aqui é muito curioso, gente, porque realmente eu sou o exemplo vivo de que o homem é o que pensa, né? Enquanto a gente não transforma o nosso pensamento, e isso é um treinamento cognitivo, gente, não é algo que seja aplicado só para grandes mestres, tá? Às vezes você, pobre mortal, ouvindo esse áudio, vai falar: poxa, eu não dou conta. Não é verdade, tá? É que realmente exige a atenção plena no momento que você vive. E, infelizmente, hoje em dia, poucas pessoas têm atenção plena ao que está vivendo. Normalmente a gente está vivendo aqui, lá na frente, né? Ou tá vivendo aqui pensando no que vai fazer daqui a pouco, ou tá escutando esse áudio pensando no que vai ter que resolver amanhã, e nos compromissos, enfim. E isso, nesse processo, a gente já comeu bola e a gente já tá dentro do circuito da roda dos ratos, né? Então, a primeira coisa é sair, desligar o pilotinho automático, não viver no estado hipnótico, né, como a gente diz, porque as pessoas vivem no estado hipnótico, elas vivem ou no passado ou no futuro e não estão presentes no momento. Então, sair desse estado hipnótico, né, acordar para a vida. Então, entender que você realmente, né, o que você vive é a soma total dos seus pensamentos. Tudo que você desejaria não viver e tá ali na cabeça manipulando para não viver é o que você está vivendo. Tudo aquilo que você
tirar o olho do propósito, vai desviar o seu caminho. Então, modelagem de caráter e circunstâncias tem tudo a ver com os pensamentos que você anda aí alimentando no seu jardim. Então, assim como a planta brota, ele fala, não poderia brotar se não fosse a semente. Também cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento. Ou seja, se algo está acontecendo agora na sua vida é porque lá na tua cabecinha foi plantada uma sementinha que daria frutos aí, né? E se elas não poderiam surgir, não deveriam ter sido plantadas. Isso se aplica igualmente àqueles atos ditos espontâneos ou não premeditados. E aos que são deliberadamente praticados. Então, isso aplica a tudo, gente. Ai, nossa, eu não percebi, quando eu vi já tinha feito. Não, querida, você não foi quando viu já tinha feito. Dentro da tua cabecinha já tinha uma sementinha plantada nesse quesito, né? Então, não existe um ato, eu matei sem perceber. Não, se você matou, dentro da tua cabeça já existia essa predisposição. Já tinha uma sementinha lá alimentando qualquer condição de morte para aquela pessoa. Então, nada é fruto desmedido ou deliberado ou espontâneo ou não premeditado. Tudo é plantado antes. Queira você aceitar essa verdade, queira você não aceitar. Então, Viviane, eu tô numa pobreza, numa miséria absurda aqui. Eu tô passando por um monte de problema financeiro. Você vai dizer para mim então que eu tô plantando isso na minha cabeça? Sim, meu querido, minha querida. Você, minha querida, meu querido ouvinte, você está plantando isso na sua cabeça. E se você não parar de plantar, não é que vai parar de dar frutos. Então, é tudo que está sendo plantado. E aí que eu falo da importância da terapia, né? Ou do processo terapêutico, ou do contato com o autoconhecimento, porque no autoconhecimento a gente trabalha a terapia dos esquemas mentais, né, que é a linha que eu uso, que é a terapia dos esquemas mentais, e a gente vai ver muito claramente, né, a realização dos desejos do indivíduo. E quando eu falo realização dos desejos, não significa coisas que eu desejo de forma absoluta, não. Mas muitas histórias de vida que são revistas e que são recolocadas por um esquema mental que a pessoa tem ali, né, parada ali, né. Então, o ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são os seus frutos. Então, entenda isso, ó que legal. O ato é a flor do pensamento. Então, pensa lá numa arvorezinha. Tem uma florzinha. Então, a flor do pensamento, que é a árvore, né? Então, a flor do pensamento é o ato. Alegria e sofrimento são os frutos dessa flor. Pensa assim. E assim você vai recolhendo o homem o produto doce ou amargo da sua própria seara, ou seja, o que você plantou ali no pensamento vai gerar um fruto amargo ou doce. Esse fruto amargo ou doce é só resultado da árvore que você plantou, do pensamento, entendeu? Entenda isso. O homem é um produto da lei e não do artifício, e causa e efeito são absolutos e inevitáveis. Bom, esse livro fala muito da lei universal da causa e efeito, né? Você planta, você colhe. Causa e efeito. E quando a gente fala causa e efeito, não tem a ver com a atitude das pessoas, tem a ver com a sua, gente. Não olhe o outro. Então ele vai colher o que ele está plantando, isso é um problema dele. Eu quero que você olhe para você. Causa e efeito tem a ver com que pensamento eu planto e o que vai se materializar através desse pensamento. Quais são as visões que eu tenho que vai se materializar através dessas visões, né? O que eu vou viver? Quais são as coisas do meu passado na minha vida que eu não resolvi e que vão se reverter contra mim, que vão acontecer, vão se materializar na minha vida porque eu carrego dor, raiva, mágoa, né? Toda vez que você carrega uma sensação perante a uma situação que você viveu, uma situação que você não conseguiu trabalhar em você, não conseguiu colher frutos de sabedoria com a situação que você viveu, importunadamente você vai reviver a situação. Então, é muito importante que a gente colha os frutos da sabedoria, não importa o que tenha sido a sua vivência. Colha os frutos da sabedoria, não guarde dor. As pessoas participam do processo de um cenário teatral e vão fazer você viver situações e passar por coisas, mas não tem nenhuma conexão com elas, é só com o seu próprio aprendizado. Esqueça o nome dessas pessoas, o que você aprendeu com isso, né? É despersonalizar, desmaterializar que o fulano me fez uma coisa. Esquece o fulano. A sua alma precisava de um aprendizado e aquele X lá trouxe para você. Mas despersonifica, não fica com raiva da pessoa. Ela só atraiu para você o que você tá plantando aí na tua mente, basta. Era para você aprender e pronto. Enquanto você não aprender, você vai atrair outros fulanos com outros nomes. Se hoje foi o José que te fez mal, amanhã é o João e depois de amanhã é outro nome.
O homem é um produto da lei e não do artifício. Causa e efeito são tão absolutos e inevitáveis no plano secreto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre, à semelhança de Deus, não é algo que se possa atribuir ao favor ou ao acaso, mas é sim o resultado natural de um contínuo esforço de reto pensar. Ele fala sempre do reto pensar. O que é o reto pensar? Não tirar o olho do processo evolutivo, do que você vai aprender e do seu propósito. Qual é o propósito que você tem hoje em mente, né? Propósito de ficar rico. Rico para quê? Quero saber para que você quer riqueza. Qual que é o propósito? E quando você tira o olho do reto pensar, os esforços vão diminuir. Por consequência, você vai ter ações, né, em teoria do acaso, mas na verdade não é teoria do acaso. A teoria do acaso seria o pensamento não vigilante. Enquanto você está focado nos seus propósitos, você não dá abertura para coisas acontecerem com você. Quando você tira os olhos do propósito, automaticamente você vem a viver coisas do seu passado e esse passado vem a tomar conta de você com muita rapidez, sem que você tenha noção do que está acontecendo, né? Então entenda isso, que um caráter nobre não vem de fábrica, não é fruto do acaso ou porque Deus deu. Nossa, a pessoa é nobre. Gente, eu mesma digo que trabalho todos os dias o meu caráter, trabalho todos os dias a minha mente, a minha cabeça, meu propósito, faço meditações para ter contato com o meu propósito sempre, saber o que é importante, porque eu possa fazer decisões com base no grau de importância que essas coisas têm para mim. Não porque ganha mal ou ganha bem, não porque eu tenho lucro ou prejuízo, porque o ganha e perde é muito relativo. Às vezes, para mim, o que é perder para vocês é ganhar. E para mim, às vezes, o que é ganhar para vocês pode ser perder. E isso não é discutível, porque tem a ver com o propósito de cada um, que cada um tem dentro de si como propósito, né? Então, eu falo para vocês que o caráter nobre realmente é esforço, gente. Não vem com essa assim, o fulano nasceu pronto, ele é bonzinho. Não, esquece isso. Isso é tudo máscara. As pessoas têm caráter nobre quando trabalham todos os dias arduamente para ter um caráter nobre. E o fato de ter um caráter nobre hoje não significa que amanhã você não vai tê-lo mais, porque uma vez que você não trabalhar, você vai ter a decepção de se encontrar com um caráter sujo. Então é muito trabalho e é todo dia, né? Um caráter inóbil ou bestial, pelo mesmo processo, é resultado de um constante acolhimento de pensamentos vis, pensamentos impuros, ruins, pensamentos de sofrimento. Então, o caráter mau, um caráter ruim, um caráter de sofrimento, também é resultado constante de acolhimentos a pensamentos, tipo, ninguém gosta de mim, as pessoas só me querem mal. Isso aí é o pensamento que vai controlar você e as suas ações vão ser os frutos gerados por esse pensamento que você está colocando aí, né? O homem por si mesmo se faz ou se destrói. Não tem essa de fulano fez para mim, ciclano fez para mim. Ele se faz e ele se destrói. E no arsenal das ideias forja as armas com que ele próprio se destrói. Então, quando ele fala no arsenal de ideias forja as armas com que ele próprio se destrói, ele quer dizer que nós temos as ferramentas dentro da gente para autodestruição. Então, quando você começa a alimentar, o fulano fez isso de propósito, ele é mau, ele queria se aproveitar de mim, que são os esquemas mentais, né? Essas vozes internas da gente, você vai alimentando aquelas vozes internas, sabe o que acontece? Você tá maquiavelando contra você mesmo. O que você tá fazendo é dar o arsenal de armas para poder dar um tiro em você, entendeu? Então, você começa a girar. Você não fala assim, mas peraí, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a coisa que a vida quer me ensinar? O que a minha alma está pedindo para aprender nesse processo? É uma coisa introspecta, não é externa, não tem nada a ver, né? Como diz no italiano, não c'entra niente com o outro, é seu, sabe? É só seu. Molda também os instrumentos com os quais constrói para si paradisíacas mansões de alegria, força e paz. Ou seja, se na mesma linha de raciocínio, ele queria abusar de mim, ele queria me machucar, ele queria tirar proveito de mim, você modela o seu pensamento e diz, uau, Deus está me dando um sinal, o universo está me dando um sinal, eu vou aprender. Eu falo muito de Deus, gente, porque eu tenho uma religião pautada nisso, mas eu tenho muitos pacientes que falam da lei universal e da energia, então espero que vocês não se incomodem de eu usar a palavra Deus ou de usar a palavra energia, mas entendam que essa palavra quer dizer que o que eu tenho para aprender como ser evolutivo, o que essa pessoa está querendo me ensinar, esquece o nome do José ou do João, né? Esquece que é o João José, tá? O que a minha alma precisa aprender com isso e qual é a coisa que eu preciso desenvolver para sair do circuito, agradecer e dizer obrigada,
né? Aprendi e agora vamos seguir o caminho, né? Vamos continuar a nossa jornada e manter o olho no propósito. Então, do mesmo jeito, você pode construir mansões de alegria, força e paz se houver uma mudança, uma modificação nessa forma de pensar. De todas as belas verdades pertencentes à alma que foram restauradas e traduzidas à luz desse século, nenhuma é mais risonha e rica em divinas promessas e em confiança do que essa, a de que o homem é o senhor do pensamento e modelador do caráter, construtor ou forjador da condição, do meio e do destino. Ou seja, nenhuma verdade é tão bela em todos esses séculos passados do que o homem é dono do seu destino. Ele é o construtor e modelador do caráter dele, do pensamento dele e, por consequência, do seu próprio destino. Como um ser dotado de força, de inteligência e de amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem tem nas mãos a chave de todas as situações e encerra em si mesmo o elemento transformador e regenerador, pelo qual ele pode fazer de si próprio o que ele quiser. Ele fala aqui numa das partes que o homem, ele é o senhor da tua casa, né? E se ele dirigir muito bem, né? Aqui, ó, a degradação contínua sendo insensato senhor que desgoverna a sua própria casa, né? Ele fala, mesmo que entregue as maiores fraquezas e ao máximo de abandono, mas em sua fraqueza e degradação, continua sendo o insensato senhor que governa a sua casa. Ou seja, mesmo o homem é sempre o senhor da sua casa, né? Pensa que você é dono da sua própria casa. Mesmo que ele seja insensato, mesmo que ele esteja jogado ao abandono, ele continua sendo o senhor da sua casa e criando as próprias regras. Um desgovernado senhor de sua casa, criando confusão no meio, criando confusão no ambiente, porém, continua sendo dono da sua casa. E esse é o perigo. Pensa você num dia ruim de estresse que você entra na tua casa, bufando ou tratando mal as pessoas. O desgovernado senhor de si mesmo, que é você, pensa o caos que você gera para os seus filhos, que de repente não tem ferramentas e nem experiência para lidar com o que você está vivendo. Não tem nem condição, condição que eu digo mental para lidar com o que você está vivendo. Como desgovernado de si próprio você está, você desgoverna todo o meio e, portanto, a tua casa vai ser um lugar de prejuízo, né? Então, quando você não tem controle sobre si próprio, o que você faz é gerar ao meio um desastre, ao meio uma situação. Mas eu estou sofrendo, eu não tenho direito de sofrer. Opa, claro que tenho direito de sofrer. Primeiro, você tem o direito de escolher, inclusive, se você quer continuar seu sofrimento aí, ou se você quer aprender. Eu sempre digo que dor e sofrimento são coisas diferentes. Muitas coisas que a gente vive dói muito, mas na dor não precisa ser sofrimento, né? Você não precisa transformar a dor em sofrimento. Sofrimento é o apego à dor. E muitas pessoas não conseguem lidar com esse desapego. Nem na dor, né? Então elas catam a dor como urso de pelúcia e viram sofrimento. Então você só vai ser o senhor desgovernado se assim permitir. Não tá bem? Cara, para um pouquinho o carro ali, espera se acalmar, entra dentro da tua casa a hora que você tiver condição de não mudar o meio onde você vive, né? Então, esse é o senhorio consciente que o homem só atinge quando descobre dentro de si mesmo as leis do pensamento. E descoberta essa que é inteiramente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Ou seja, você vai se aplicar, você vai se analisar o tempo todo para que você tenha condição de gerar esse processo de autoanálise, de experiência e para aplicar essa experiência no seu dia a dia. Então, não adianta esforço, gente, é every single day, é observação, mas não do outro, ou da atitude do outro, mas do impacto que o outro tem sobre você, né? O que ele gera em você, que sensação ele gera, é a leitura dos sentimentos que você tem versus qual é o teu propósito, né? E não tirar o olho desse propósito. Então, essa é a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Eu quero que você me conte se fez sentido para você. Eu li uma parte muito pequenininha do livro ainda, que é o primeiro capítulo, né? E vou dizer para você que esse livro, gente, é muito bom, vale muito a pena, né? Você consegue atingir em profundidade a leitura. Vivi, mas ele não faz a gente mudar, ele só ensina a gente a entender que o pensamento é ruim, mas o pensamento não é mudado. Claro, o pensamento é mudado através de autoconhecimento, gente, através de terapias comportamentais. É treino, não tem essa não, né? Então,
aqui ele fala, né? Conhecimento de si mesmo, que é compreensão, sabedoria e poder, acabará infalivelmente por provar que ele é o construtor do seu próprio caráter, o modelador de sua vida e o edificador de seu destino. Nessa direção e em nenhuma outra é que nos aponta a lei absoluta, segundo a qual aquele que busca achará, e aquele que bate na porta abrir-se-lhe-á. Então, se você pedir, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar, né? O universo vai abrir a porta. Pois só pela paciência, pela prática incessante e insistente é que pode o homem transpor a porta do templo do conhecimento. Ou seja, não fracasse, não desista, porque eu falo que fracasso é desistir, não é tentar e não dar certo, né? Não fracasse, não desista. Então veja se esse papo fez sentido para você. Lembre-se que você é o dono da tua casa, né? Seja você um dono sábio ou não, você é o homem, é o senhor de si mesmo, senhor da sua própria casa. Então mantenha a sua casa tranquila, em paz, em observação, para que você transforme a sua vida num templo sagrado, onde você vai ter boas experiências mundanas aqui, recolher os seus pertences para o dia que você tiver que ir embora, porque eu não sei se alguém já te disse na sua frente isso, mas eu vou te dizer. A única certeza que nós temos é que vamos morrer todos, sem exceção. Então, o que você está fazendo aqui, criatura? Você veio a passeio? Qual que é a sua missão? Então vamos lá, vamos descobrir juntos. Eu vou tentar fazer esses discursos sobre esses capítulos do livro. Espero que tenha feito sentido. Deixa o seu comentário para mim, deixa a sua observação. Ela é sempre muito bem-vinda e eu adoro conversar com vocês, tá bom? Beijo grande, fique com Deus e até o próximo bate-papo nosso sobre o livro O Homem e Aquilo que Ele Pensa.